O julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal terá continuidade nesta terça-feira com o Núcleo 4, formado por 7 réus. Eles são conhecidos por supostamente formar um grupo de desinformação responsável por propagar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. A maioria deles é militar, exceto 2 réus. Um deles é Carlos César Moraidson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal e engenheiro. Ele se autodenomina criador da urna eletrônica e, na década de 1990, entrou com um processo de solicitação de patente no INPE, que foi negado. Moretson foi o responsável por elaborar um relatório sobre as urnas em 2022, a pedido do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. Após as eleições do atual presidente Lula, o engenheiro, junto ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, apresentou o resultado de uma auditoria nas urnas que apontou supostos erros e fraudes nunca confirmados. Além dele, o outro civil acusado de envolvimento na trama golpista é Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal. Segundo as investigações, Bormevete fazia parte do núcleo paralelo da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Atuando como secretário, Bormevete ordenou que um subordinado agredisse um assessor do então presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Na ABIN, junto com o policial, estava o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, que também é réu no processo. Segundo a Polícia Federal, ele usou o sistema First Mile de forma ilegal. O software permite acessar dados pessoais com autorização judicial, o que não era o caso. Em depoimento, Giancarlo afirmou monitorar o sobrinho de Barroso para saber se ele teria ligação com a empresa Positivo, o que não se confirmou. Segundo as investigações, ele também buscou informações do ex-deputado Jean Willis e do advogado Roberto Bertoldo, próximo a Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann, adversários políticos de Bolsonaro. Em julho de 2024, ele foi preso preventivamente, mas agora está em liberdade, pois, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele não oferece mais risco às investigações. O quarto réu do núcleo é Ailton Gonçalves Barroso, o major expulso do Exército. Ele já respondeu a processos na Justiça Militar por tentativa de abuso sexual de civil, mentiras em depoimentos e humilhação de militares de menor patente. Ailton foi candidato a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro em 2022 e durante a campanha ele se apresentava como 01 do Bolsonaro, mas ele não conseguiu se eleger. Ele já havia sido preso por fraude de dados de carteiras de vacinação durante a pandemia de Covid-19. Outro réu é o major da reserva Ângelo Martins de Nicole, que, segundo a PF, atuou diretamente com o ex-marqueteiro de Javier Milei, presidente da Argentina, na tentativa de descredibilizar as eleições brasileiras e apontar supostas fraudes nas urnas. A investigação aponta que ele teria coordenado a produção de estudos que alegavam identificar inconsistências nas urnas eletrônicas do Brasil. Na gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele foi diretor no órgão e promoveu notícias enganosas nas suas redes sociais. Em 2024, ele foi desligado da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo por ser alvo da investigação. Um áudio divulgado pela Polícia Federal mostra que o sexto réu do processo, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que comandava o 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, incentivou os manifestantes que estavam em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, para que fossem em direção à Praça dos Três Poderes. Eu até entendo que pelo Brasil todo eles estejam na frente dos quartéis, mas em Brasília especificamente, eu acho que é a única cidade onde esse foco tem que ser mudado e tem que ir para o Congresso Nacional e não no QG do Exército, porque, assim, as Forças Armadas não agirão por iniciativa própria, ponto, isso é pacífico. Então, algum outro poder, né, esse mecanismo de greve, né, o pessoal que é investidor, os grandes investidores brasileiros, quem tem muito dinheiro, vai pressionar o Congresso, com certeza. Em outro áudio, ele sugere a necessidade de sair das 4 linhas da Constituição. Assim como Almeida, o último réu do núcleo, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, também defendeu a ruptura democrática citando as 4 linhas da Constituição, termo bastante usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para afirmar que não agiria contra a lei máxima do país e nem aplicaria um golpe de Estado.
O militar, conhecido como Velame, é investigado na operação contra-golpe por integrar um grupo de militares suspeitos de planejar uma operação para sequestrar e matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Todos são acusados de organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. E para acompanhar todos os detalhes da nova fase do julgamento da trama golpista, acesse o portal metrópolis.com e o nosso canal no YouTube.